Olá pessoal, eu sou a Danila e estamos aqui hoje para compartilhar com vocês algo sobre codependência e dependência emocional. Oi pessoal, eu sou o Daniel, que a graça e a paz do Senhor seja com vocês. E Danila acabou de falar dois termos, dependência emocional e codependência. O que são esses dois termos, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam usando os dois termos como se fossem a mesma coisa, como se tivessem o mesmo significado. E olha, quando a gente vai ver lá fora do Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares, eles não usam o termo dependência emocional de fato, eles somente usam o termo codependência. Só que aqui no Brasil a gente usa os dois termos. Embora alguns psicólogos vão dizer que codependência emocional e dependência emocional são a mesma coisa, a gente precisa entender que na verdade existe sim uma pequena diferença. Outros psicólogos vão dizer que existe essa diferença e nós particularmente acreditamos nessa diferença aí entre esses dois termos e que são muito importantes. Por isso que a gente está aqui para falar um pouco com vocês hoje sobre o que é dependência emocional e o que é codependência. Primeiro nós vamos falar sobre codependência e preste atenção porque a diferença é mínima, porém é muito importante. Codependência é um termo usado para se referir a pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa com um comportamento problemático e destrutivo. Um indivíduo codependente é aquele que usa a dependência que os outros têm nele para se sentir amado e seguro, tanto consigo mesmo como em um relacionamento. Então, o codependente, ele vai usar pessoas que são dependentes dele, né? E essas pessoas são problemáticas, têm um comportamento destrutivo, para que elas possam alimentar esse desejo, esse anseio por se sentirem amadas e aceitas. Então, quanto mais outras pessoas precisam dela, precisam da sua ajuda, mais amada ela vai se sentir, mais importante ela vai se sentir. E aí, resumindo, o codependente é alguém que depende da dependência do outro. O codependente é alguém que depende da dependência do outro. Então, quanto mais dependente o outro for de mim, né, mais eu me sinto amado, mais eu me sinto aceito. Isso é o codependente. Então, o que é o dependente emocional? A dependência emocional é outra história. Trata-se de uma relação a qual existe a escravidão de um sujeito a outro que domina a relação. Esse caráter compulsivo determina a dependência emocional. A dependência surge da necessidade de ser amado. Mas se buscamos o que há por trás dessa necessidade, encontraremos uma baixa autoestima. Então o dependente emocional, ele vai se apegar, ele vai se tornar escravo de uma pessoa que é totalmente abusiva. Seja em um relacionamento de casais, né? Seja em um namoro, seja em uma amizade. Então essa pessoa se torna escrava, ela faz de tudo por essa pessoa que se torna a mandona do relacionamento, né? E essa pessoa está disposta a fazer de tudo, porém há um sentimento por trás que é uma baixa autoestima muito grande e essa pessoa deseja ser amada, por isso que ela faz de um tudo para ser amada por aquela outra pessoa. Isso é o que determina a dependência emocional. Percebemos então que a dependência emocional e a codependência são frutos de uma identidade totalmente quebrada, distorcida, na verdade. E então, qual o caminho para poder trabalhar, qual o caminho para vencer a dependência emocional e a codependência? E o primeiro passo é entender a nossa identidade à luz da Bíblia, à luz da palavra do Senhor, né? Da verdade, daquilo que Ele diz sobre nós. E para que a gente entenda, para que a gente entenda como vencer isso, vamos entender então o que é identidade. E daí nós tiramos aqui duas definições do que é identidade baseada neste livro, além da inteligência emocional. E eu vou estar lendo aqui a primeira definição que diz assim: a identidade se origina em Deus, que é a projeção do amor dele no meu comportamento. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de amor, de poder e de domínio próprio. Portanto, não tenho que buscar nada exterior a mim que me fortaleça. Eu trago tudo que eu sou dentro de mim. E aqui, nessa definição do autor do livro, ele fala que a nossa identidade se origina em Deus. E lá em Gênesis 1:26, Deus falando, ele diz o seguinte: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, né? Então,
a nossa identidade, ela se origina nele no momento que ele nos criou conforme a sua imagem e semelhança. E aqui diz que essa identidade, ela é o amor dele, a projeção do amor dele em nós, no nosso comportamento também. E por último, aqui na última parte, ele diz assim: portanto, não tenho que buscar nada exterior a mim que me fortaleça. Eu trago tudo o que eu sou dentro de mim. Então, tudo que nós somos não se define pelas circunstâncias à nossa volta, ou pelas palavras dos outros, pelo o que os outros dizem sobre nós, pelas circunstâncias, pelo nosso ambiente, a cultura em que nós crescemos. Mas tudo que nós somos está dentro de nós, está na nossa essência, né? A nossa identidade, porque Deus está dentro de nós. Nós carregamos a imagem e semelhança daquele que nos criou. Então, essa é a primeira definição da nossa identidade. Exatamente. Identidade também é a capacidade de um indivíduo de ser de acordo com os valores que Deus implantou no homem. Então, a partir do momento em que nós passamos a viver de acordo com os valores que Deus colocou dentro de nós, nós estamos vivendo, nós estamos experimentando do que é a nossa própria identidade. Acontece que muitas vezes nós focamos em valores sociais que nós aprendemos em casa, com nossa família, na nossa cultura, e nós esquecemos que Deus implantou dentro de nós valores muito importantes e que muitas vezes nós abrimos mão. Quais são esses valores que desde a criação Deus colocou em nós, que nós precisamos ir lá, pegar de volta e viver isso novamente, reconstruir isso? São 3 valores básicos: dignidade, integridade e liberdade. A gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. E nós vamos começar a falar sobre dignidade. O que é dignidade, né? Então, a dignidade é o reconhecimento da imagem de Deus em mim. É reconhecer que eu sou semelhança dele, porque ele me criou e a sua palavra diz que ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança, como está lá em Gênesis 1, 26. Então, a dignidade em nós, ela se revela, ela se manifesta no nosso comportamento através de uma vida com excelência, de uma vida à altura. E o que seria isso? Seria justamente o reconhecimento do valor que eu tenho, do valor que nós temos segundo a palavra de Deus, né? Então Deus nos criou com um valor inestimável. Nós somos valiosos para Deus e nós carregamos isso na nossa essência, no nosso ser. Não se trata do exterior, mas se trata do interior, né? Então, o que é viver também uma vida com excelência? É viver uma vida reconhecendo a nossa capacidade, o que nós podemos fazer, o que nós somos capazes de fazer, não porque nós podemos, mas porque nós somos. Nós já somos alguém. Deus já nos criou com valor e com capacidade, com dons e talentos. Então nós precisamos viver à altura disso. Então viver uma vida com dignidade é isso. É viver de acordo com o valor que Deus implantou em nós. Outra coisa também é entender e reconhecer que nós fomos escolhidos, nós fomos selecionados por Deus. Né? Deus nos selecionou, Deus nos escolheu de forma preciosa para um propósito. Deus nos criou com um propósito e para um propósito. Né? É incrível, lá em Efésios fala que Deus nos criou desde a fundação do mundo. Então isso significa de que no coração de Deus nós já existíamos. Né? E por isso Ele criou o mundo, porque Ele tinha um propósito conosco. Então Deus nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança para manifestar a glória dele aqui na terra, através da nossa identidade, a identidade verdadeira de ser aquilo que ele nos criou para ser, certo? E por que as pessoas elas vivem uma dependência emocional, uma codependência? Porque elas ainda não têm uma identidade firmada no valor que elas têm. Elas não entenderam ainda e não reconheceram que Deus as chamou para serem dignas, né? Elas são dignas e por isso elas não precisam depender do outro, elas não precisam mendigar o amor do outro. Essas pessoas que entendem a dignidade delas não buscam a aceitação do outro, o amor do outro para se sentir valorizadas, porque elas já sabem que são, elas já reconhecem o seu valor, o quanto elas são amadas, o quanto elas são importantes, e elas não precisam do outro para afirmar isso. Exatamente. O segundo valor que nós queremos falar com vocês é a integridade.
E esse também baseado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E o texto vai dizer pra gente que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, né? Adão e Eva. E ele deu a Adão e a Eva o domínio, né, sobre aquelas coisas ali na terra, os animais, o campo. Deus deu para eles para que eles cuidassem de tudo aquilo, né? Era ali Deus chamando eles para serem mordomos da criação, de tudo aquilo que estava em suas mãos. O que seria nesse caso, então, em outras palavras, a integridade? É a mordomia. É entendermos que Deus nos deu primeiramente a nossa vida para que nós cuidemos dela, né? E que Deus também nos deu outras coisas para que a gente cuide dessas coisas, sejam relacionamentos, seja o nosso propósito, seja o nosso chamado. Muitas coisas Deus colocou em nossas mãos e nós precisamos ser bons mordomos dessas coisas. Ter integridade é saber que nós precisamos ter um senso de autoavaliação. Se eu entro em um relacionamento, eu preciso avaliar a mim mesmo e pensar, será que isso que eu estou fazendo é correto? Será que a forma que eu tenho agido com essa pessoa é certa? Então eu avalio a mim mesmo e quando eu estou errado, eu tenho essa facilidade em pedir perdão, em me arrepender, em lidar com aquela situação. Quando eu tenho integridade, eu não vou ficar cultivando relacionamentos abusivos, porque eu sei o meu próprio limite. E eu reconheço e respeito o limite do outro também. Então, eu sei até onde eu posso ir em um relacionamento. Se eu percebo que o negócio não está muito bem, está ficando abusivo, eu começo a dar com o pé para trás, eu começo a retroceder naquele relacionamento, porque eu estou percebendo não vai dar certo. Eu não me permito viver em uma escravidão de um relacionamento que só abusa, que só frustra, que só decepciona, porque eu entendo tanto a minha dignidade, quanto também eu tenho esse senso. Eu conheço o meu limite, eu respeito o meu limite, e eu respeito também o limite do outro. Isso também me faz entender que eu não posso defraudar o outro. Eu não posso construir no outro sentimentos que eu não posso suprir, né? Então, quando nós temos integridade, nós reconhecemos isso. E nós também nos analisamos, né? Por exemplo, existem pessoas que são muito sensíveis, né? E às vezes um olhar diferente das pessoas que ela gosta, ou uma palavra que nem é tão ofensiva e nem foi para ofender, mas essas pessoas se sentem altamente ofendidas, né? Então, quando eu tenho integridade, eu começo a me analisar e me perguntar por que isso está me ofendendo, né? Por que algo tão simples, tão pequeno está me ofendendo dessa forma? Será que tem algo aqui dentro que eu preciso tratar, que eu preciso levar para Deus, né? Eu não coloco a responsabilidade dos meus sentimentos em outras pessoas, né? Porque você olhou torto para mim naquele dia. Não, eu estou sentindo algo e às vezes isso não é sobre o outro, é sobre mim mesmo. E eu preciso lidar com isso. Isso é integridade. E aí a gente vai para o terceiro e último valor básico que Deus colocou em nós, que foi a liberdade. E nós baseamos então esse valor lá em Gênesis capítulo 2, os versículos 16 e 17, né? É quando o Senhor ele fala para o homem, para a mulher, para Adão e Eva, sobre a liberdade deles de poderem comer de todos os frutos que haviam no jardim do Éden. E Deus diz, olha, só não comam daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, senão vocês vão morrer, né? E aí o que é que o homem e a mulher faz? Eles comem daquele fruto. E eles são expulsos do jardim. Eles que tinham a liberdade, né? A liberdade de viver de fato livres dentro daquele jardim. E ainda a liberdade de obedecer a Deus, eles escolhem por desobedecer a Deus. Agora, de livres, eles passaram a escravos do pecado. Uma pessoa que hoje entende a sua liberdade, porque, lógico, através do sangue, do sacrifício de Jesus, nós fomos justificados, né? Hoje, quando nós entendemos a nossa liberdade, nós entendemos que somos livres para obedecer a Deus, para buscar fazer o que é correto, porque a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. E é nessa vontade que nós devemos caminhar, né? Então, se eu entendo a minha liberdade, eu reconheço e respeito não somente a minha dignidade, mas a dignidade do outro também. Eu entendo que o outro também foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso eu não posso depreciar o meu irmão, por isso eu não posso diminuí-lo, por isso eu não posso dizer palavras tão baixas que vão ofender, que vão machucá-lo, seja ele quem for, né? Então eu respeito a minha própria dignidade, mas eu entendo que o outro seja
qualquer tipo de religião, qualquer tipo de raça, qualquer tipo de cultura, de crença que ele tenha, mas eu o respeito, porque ele também é digno, né? E eu também tenho capacidade para focar na situação. Ou seja, muitas vezes nós vemos no meio da igreja, por exemplo, ou em outros lugares como trabalho, e outros lugares onde a gente está inserido, na família também, muitas vezes a gente lida com pequenos atritos que muitas vezes o que acontece é alguém me machuca e a minha decisão diante daquilo, o meu posicionamento é machucar o outro, eu vou revidar aquilo que ele fez. E às vezes a forma que eu revido são com palavras ainda mais baixas e aquilo se torna uma briga muito maior, né, e um desentendimento muito maior. Quando eu tenho liberdade, eu respeito a minha dignidade do outro, eu não foco no problema e em ofender o outro da mesma forma, no mesmo nível ou até no nível maior que ele me ofendeu, mas eu foco em resolver a situação. Eu vou chamar o meu próximo e mesmo que eu esteja muito ofendido, muito irado, com muita raiva, eu vou sentar com ele, eu vou buscar uma forma de resolver a situação sem que ninguém mais saia ofendido naquela situação, né? E eu tenho a sensibilidade de entender que o outro, ele é mais do que aquilo que ele está fazendo. Existem sentimentos por trás, existem feridas ali dentro, existem problemas ali dentro. Quantas vezes nós temos que lidar com pessoas problemáticas, com pessoas que muitas vezes são aquelas que são tóxicas, a gente não tem nem vontade de estar perto, mas muitas vezes essas pessoas que são tão problemáticas, elas carregam problemas fortíssimos dentro de si, né? E muitas vezes aquela é a forma que ela está buscando de chamar a atenção. E a gente precisa ter cuidado e precisamos também ter essa sensibilidade para entender isso. E também essa capacidade de negociar sem ofender o outro, né? De resolver a situação sem ofender o outro. Então, quando eu tenho integridade, quando eu tenho liberdade, né? Eu não vou viver uma vida de dependência emocional e de codependência. Eu respeito o outro. Eu não vou me colocar como salvador do outro, me tornando codependente dele, amando o fato de que ele depende completamente de mim, né? Não foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para que nós fôssemos totalmente dependentes dele, não dependentes uns dos outros. E eu também não vou me colocar em um lugar de dependência. Porque é muito interessante que o codependente e o dependente emocional, eles usam de muita manipulação para alcançarem aquilo que querem, né? Eles manipulam e eles fazem tudo o que for necessário para que aquela relação permaneça viva. Mas por trás de tudo aquilo existe esse sentimento tão egoísta, né? De se sentir aceito, de se sentir acolhido, de se sentir mais importante do que qualquer outra pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E um exemplo de identidade bem estabelecida é Jesus. Lá em Mateus 3, versículo 16, diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Logo após esse momento, Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, como nós conhecemos a história, né? E em nenhum momento ali, mesmo diante de 40 dias ali no deserto, mesmo diante da fome, de tudo aquilo que ele estava passando ali, da sede, ele não cede às propostas do diabo, ele não cede, ele não se prostra diante dele. Por quê? Porque Jesus entendia quem ele era. Eles tinham uma identidade bem estabelecida, bem firmada em Deus. Na verdade, ele sabia que ele era filho amado de Deus, e ele sabia o propósito dele, e ele sabia que ele poderia viver em liberdade. Ele não precisava viver uma vida em escravidão, porque ele não pecou em nenhum momento Jesus pecou. Então ele carregava a dignidade porque ele sabia quem ele era, e ele sabia o propósito dele, ele sabia o que ele deveria fazer ali na terra, e ele também sabia que ele era livre, né? Então nós precisamos entender isso e ter Jesus como nosso exemplo. Então uma forma de construirmos essa identidade, de crescermos em dignidade, integridade e liberdade, é nos relacionando com aquele que é o nosso modelo, Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de identidade perfeita e é nele que nós precisamos nos espelhar. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele te livre dessa dependência emocional, da codependência, e que a cada dia você seja dependente de um só, de Jesus Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Até mais.